Marcos 14, 6672 diz: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse: tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes o galo cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Queria que os irmãos deixassem a Bíblia aberta e sentassem, por favor. Queridos, o tema da mensagem desta manhã, nós vemos aqui que Pedro, ele caiu, né? E tem uma coisa que nos leva, muita gente cai, são nos degraus. E nessa manhã vamos falar alguns degraus que nos leva à queda no Evangelho. Então o tema é cuidado com os degraus, né, que nos leva à queda. Eu quero dizer que no Equador, lá tem uma cidade chamada Cidade de Banos. Na cidade de Banos, queridos irmãos, está uma das maiores a maior queda d'água do Equador e uma das maiores do mundo, né? Um lugar muito bonito, muito lindo para passear, para se viajar, mas tem um nome muito feio, né? Chama-se o Caldeirão del Diablo, que é o caldeirão do diabo. Então, queridos irmãos, é um lugar turístico. A questão é que para chegar lá, neste local, tem uma escada, que não é a escada maior do mundo, mas é uma das escadas mais perigosas que existe, né? Então, queridos, os degraus são esses escorregadios, porque eles são molhados pelas gotículas de água dessa cachoeira, que é fenomenal. É um lugar muito lindo, e muito, assim, que vale a pena se visitar, né? O mesmo cuidado, meus irmãos, nós devemos ter com os degraus de uma escada. Devemos ter, né, com os degraus da caminhada cristã. Porque os irmãos sabem que nós vamos galgando a cada dia mais um degrau na caminhada cristã. Vamos crescendo a cada dia porque vamos subindo, né? Então eu quero dizer que existem, né? Nessa manhã eu gostaria de falar sobre 7 degraus que podem nos levar a uma queda, pode nos levar a nos tirar da presença de Deus. E Pedro, ele caiu nos 7 degraus. Então, queridos irmãos, como exemplo, a Bíblia nos conta, né, de Pedro, com quem quando eu estava lendo esse texto, nós podemos nos identificar com Pedro, né? Nós não somos diferentes de Pedro, somos muito parecidos com Pedro. Então, por isso, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com os degraus, porque é nele que nós caímos. Então, Pedro, ele foi um discípulo de Jesus, que tinha tudo para não descer os degraus. Pedro tinha tudo para não cair os degraus, mas, no entanto, Pedro caiu, né? Então, aí eu estava pensando, eu disse: meu Deus, como Pedro caiu, eu posso cair também. Qualquer um de nós pode cair. Pedro teve experiências marcantes,
experiências maravilhosas, mas no entanto, ele caiu nesses degraus. Então o texto que lemos nos mostra com clareza como Pedro escorregou nos degraus da vida cristã, né? Como está, aí a minha pergunta é, como está a minha caminhada? E a minha pergunta para você é, como está a sua caminhada? Às vezes a gente pensa que está tudo bem, podemos fazer o que nós queremos, né? Eu, lá no meu bairro, eu posso pensar, bem, no meu bairro eu posso fazer o que eu quiser. A igreja, ninguém aqui está me vendo lá, né? Ninguém me vê lá em plataforma. Para me ver em plataforma, só pôr em plataforma. E tem lugares em plataforma que eu posso estar escondido, mas eu estou diante dos olhos do Senhor em todo lugar que eu estiver. Então eu preciso ter cuidado com os degraus, porque, queridos irmãos, é bom tomarmos cuidado com os degraus. Pedro é um dos discípulos de Jesus mais conhecidos, um dos mais falados é Pedro, né? Porque Pedro, ele teve experiências que talvez outros discípulos não estiveram. Então Pedro é um dos discípulos, né? Onde a história dele na Bíblia começa a ser contada quando André, o seu irmão, porque André conheceu Jesus primeiro do que Pedro. E aí André conhece Jesus. E aí André vai a Pedro e diz assim: eu encontrei o Messias, encontrei o Salvador, o Senhor. E aí o que acontece? André encontra para Pedro, que havia encontrado o Messias. E o que foi interessante foi que Jesus havia encontrado André, e André trouxe seu irmão para conhecer a Jesus, né? Os irmãos percebem algo de interessante nisso? O mais interessante nisso é que quando nós conhecemos a Jesus, nós precisamos levar outros a conhecerem a Jesus, né? Precisamos fazer com que outros conheçam. Então nós que conhecemos Jesus como nosso Salvador, precisamos trazer o quê? Outros a encontrá-lo também. Precisamos levar outros a conhecê-lo. E quando Simão, queridos irmãos, foi apresentado a Jesus, o Senhor Jesus olha para ele. A Bíblia diz que Jesus olhou fixamente para ele. O versículo 8 diz: Jesus, você é Simão, filho de João, será chamado de Cefas, que significa Pedro. Está lá em 1 João. Então, e aí o curioso é que nesse encontro de Simão com Jesus, ele que era muito falante, ele ficou calado. Quando ele se encontra com Jesus, ele fica calado, meus irmãos. Simão falava muito por impulso, né? Tudo ele falava, tudo ele tinha uma opinião a dar, mas quando Jesus falava, você será chamado, Jesus fala a ele, você será chamado Cefas, que significa pedra, rocha. Daquele instante em diante, Simão decidiu viver conforme a sua nova identidade, né? Ele já não se manifestava tanto quanto antes, ele era mais cuidadoso, então ele começou a andar com Jesus, tornou-se um dos discípulos mais destacados, porque testemunhou milagres, como você vê que Jesus, ele quando entra para ressuscitar a filha do sacerdote, né? Ele chama aqui Pedro entra com ele. Observe, queridos irmãos, que quando Jesus ele foi orar, Jesus chama aqui Pedro. Pedro estava nos momentos mais importantes da história de Jesus. Então, até que ele teve aquele momento de negar a Jesus por 3 vezes. Um homem que teve experiências maravilhosas, nega a Jesus por 3 vezes. Então, quer dizer, quando Pedro estava no mais profundo abismo, né? Tinha descido 7 degraus, Jesus olha firmemente para ele, como está dizendo no texto, né? Que Jesus diz a ele, você é um Cefas, pedra. Jesus olha para ele, quando ele nega pela 3ª vez, que o galo canta, a Bíblia diz que Jesus naquele momento olhou profundamente para Pedro, e naquele momento ali, meus irmãos, Jesus diz a ele, Pedro, você é pedra,
Você tem condições de se erguer, você não é fraco. Eu te vejo como uma rocha. E o que eu quero dizer aos irmãos nesta manhã é que no momento em que nós falhamos, no momento em que nós pecamos, no momento em que nós erramos o alvo, o Senhor, Ele olha para nós e diz: olha, você tem condições de se erguer, você tem condições de se levantar. Então, queridos irmãos, há tantos crentes que caíram e continuam prostrados, continuam no chão, no meio do caminho, porque achou que Deus não o queria mais. Mas o que eu quero dizer nesta manhã é que Deus, Ele sempre nos quer. Deus sempre nos quer novamente, quer ter relacionamento conosco. Então, quando pecamos, Jesus continua olhando para nós do mesmo jeito, continua olhando com olhar de amor, continua olhando com um olhar de misericórdia. Se caímos, meu irmão, Jesus não deixa de nos amar porque nós caímos. Tem pessoas que quando peca deixam de ir para a igreja, mas é para continuar indo, mas com o objetivo de levantar-se, de mudar de vida, mudar de atitude, mudar de comportamento, mudar de hábitos. Então, a graça divina, meus irmãos, eu quero dizer que é superabundante, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, vejamos os degraus que o discípulo Pedro caiu. O primeiro degrau que ele desceu foi a rejeição da cruz. Pedro rejeitou a cruz, né? Então, observe Mateus 16, 21 e 22, nós lemos que Jesus começou a falar para os discípulos que era necessário que eles seguissem para Jerusalém. Jesus fala isso, né? E sofresse, que Jesus iria o que? Seguir para sofrer muitas coisas, se até morto, mas que Jesus ressuscitaria no terceiro dia, né? Aí no verso seguinte, no verso 23, diz assim: aí Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Pedro começou a rejeitar a cruz, porque a morte de Jesus era a previsão de Deus, a cruz era necessário, e Pedro, ele reprova Jesus, porque Jesus iria morrer na cruz. Então, queridos irmãos, Pedro começou a chamar a atenção de Jesus, como se ele pudesse, né? Então Pedro estava, eu vejo aqui como Pedro estava ficando louco, era maluco, porque chamar a atenção de Jesus, Jesus perfeito, e o que Jesus dizia e diz e sempre será. A palavra de Jesus é a palavra, não podemos questionar a palavra de Jesus. E Pedro, como um momento de loucura, foi questionar. Então, Pedro tentava o quê? Desviar Jesus da cruz. Não desvie da cruz, meu irmão. Não se desvie da vontade de Deus. E às vezes temos caminhado para caminhos que não agradam ao Senhor. Temos feito coisas que não agradam ao Senhor, então a gente tem que ter cuidado para fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. O primeiro degrau para a queda de um crente é a rejeição da cruz. E a cruz, o que é a cruz? Né? A cruz, meus irmãos, é a vontade de Deus. Um filho doente não é cruz. O desemprego não é cruz. Né? A dificuldade da vida não é cruz. Então a nossa vontade, meus irmãos, a nossa vontade é horizontal, e a vontade de Deus, ela cruza com a vontade de Deus, que é vertical. É por isso que se transforma em cruz. É a nossa vontade com a vontade de Deus, quando se junta ali, se transforma na cruz. Então é por isso que a palavra de Deus, cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, cruz é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é que a gente viva a vida, uma vida correta, uma vida santa, uma vida agradável, uma vida que glorifique a Ele. Então, tem cristãos que não sabem o que é cruz, meus irmãos. Então, pensam que a cruz é a doença. Tem cristão que pensa que a cruz é a doença, que está desempregado é a cruz, né? Que o filho rebelde é a cruz. O filho rebelde não é cruz. Então a cruz é a vontade de Deus, é aquilo que Deus quer para mim, é a minha vontade. Então, a Bíblia nos fala sobre fardos e diz que devemos o quê? Levar os fardos uns dos outros. Então, fardo não é cruz, porque é o meu fardo, né? A gente tem que levar o fardo do outro, é o que ajudar.
viver em mutualidade, ajudando um ao outro. Então Pedro desceu o primeiro degrau da paraquedas de um crente, porque ele queria rejeitar a vontade de Deus na vida de Jesus, né? Então, queridos irmãos, cuidado, precisamos ter cuidado para não escorregarmos nesse degrau de rejeitar a cruz, né? O segundo degrau que Pedro desceu foi o da arrogância espiritual. Pedro, ele foi arrogante. Meus irmãos, arrogância é aquela coisa de estufar o peito e olhar para o outro de cima para baixo. E aí, Gabriel? Isso é arrogância. Ser arrogante, né? Tem que ter humildade. Tudo bem, Gabriel? É diferente quando você faz assim. E Pedro, ele fez isso. Então, certa ocasião, Jesus falava aos discípulos sobre sofrimento e sobre a morte, né? E aí, tudo aquilo que estava esperando por Jesus. Então, que seriam momentos o quê? Cruéis e tão difíceis para Jesus. Então, queridos irmãos, isso aí está lá em Marcos 14, 27. Diz assim, Jesus disse assim, vocês todos me abandonarão. Quando Jesus disse todos, ele estava falando com todos, que nenhum iria deixar de abandoná-lo, né? Mas Pedro disse a Jesus no versículo 29, Marcos 14, 29, ele diz, mas Pedro disse, eu nunca o abandonarei, Senhor, mesmo que todos o abandonem. Olha, Senhor, eu sou o melhor, eu não vou te abandonar não, eu vou ficar com o Senhor, vou caminhar com o Senhor, vou lhe apoiar. Então, queridos irmãos, foi aí que Jesus falou, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. Olha aquele que diz, eu faço. Jesus diz, você vai me negar, Pedro. Você vai me negar. Você vai dizer que não me conhece. Você vai dizer que não sabe quem sou eu. Então, queridos irmãos, a arrogância que foi o que aconteceu na madrugada daquela noite, na noite que Jesus foi morto, foi preso. Então, antes que o galo cantasse pela segunda vez, Pedro já tinha negado Jesus por 3 vezes. E observe, irmãos, que a rainha de todas as virtudes chama-se humildade. Humildade é a rainha de todas as virtudes. Porque, queridos irmãos, eu quero dizer que não significa que andar sujo, com roupa rasgada é humildade. Porque aí as pessoas têm a mania de dizer, fulano é tão humilde, porque é simplório, está com a roupa toda. Isso não é humildade, né? Então, temos a mania de chamar essas pessoas pobres de humilde. Tem pobre que é arrogante. Tem pobre que estufa o peito diante de você. Então, mas a humildade não tem nada a ver com dinheiro. Nada a ver. Tem a ver com o coração. Humildade é algo que está no coração. Humildade é simplicidade. Então, humildade é a virtude de reconhecer a sua própria fraqueza e a própria condição diante de Deus. Por isso que ele diz o quê? Que os humilhados serão exaltados, os humilhados. Mas tem pessoas que se exaltam. Então, às vezes, encontramos pessoas, como um dia foram tão usados por Deus, mas que hoje estão afastados, porque foram arrogantes. Crentes que se acham até mais crentes do que o outro, quando falam porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Isso é arrogância, meu irmão. Tem que ter humildade. Então, enquanto se distanciam porque não foram que é humildes, e o diabo já gosta quando vê crente que começa a se exaltar, diante dos irmãos, dizer que faz e que é, e o Senhor que é todas as coisas. Posso estar vendo aquele que me fortalece, né? A arrogância faz a vida o que? Apodrecer. O terceiro degrau que Pedro desceu foi a devoção relaxada. Ele foi relaxado na devoção dele. Então expressamos a fé, queridos irmãos, pelas disciplinas espirituais. Quando eu sou disciplinado espiritualmente, eu mostro fé. É assim que acontece. Então, a oração, a leitura da Bíblia, a participação dos cultos, a fidelidade financeira para manter a obra de Deus,
a dedicação nos trabalhos da obra de Deus. Então, mas quando há relaxamento nisso, começamos a descer o degrau. É preciso ser fiel ao Senhor em todos os aspectos, em todas as coisas. Então, sabe qual é a disciplina que abandonamos, né, mais facilmente? É a oração. É uma disciplina que abandonamos com facilidade. A gente começa a relaxar nas nossas orações, na leitura da palavra. Então a Bíblia nos diz que a Bíblia não manda ninguém dizimar durante 24 horas, né? A Bíblia não manda ninguém louvar durante 24 horas, mas sobre oração ela diz o quê? Orai sem. É o tempo inteiro uma vida de oração. A Bíblia pede isso, que vivamos uma vida de oração. Então a oração, meus irmãos, é um exercício espiritual parecido com a respiração. Parece com a respiração. Poxa, assim como eu respiro, eu tenho que estar orando. É sem cessar, né? É sem cessar, porque se parar, morre. Não podemos vacilar, porque se a gente, num dia, a gente resolve viver longe da presença de Deus, a gente morre, né? Então, queridos irmãos, quer dizer que é para não nos distanciarmos da oração. É para ver uma vida. Orar sem cessar tem a ver com manter comunhão com Deus, ficar conectado com Ele. Mas o crente tem que andar conectado com o seu Senhor 24 horas, né? Conectado. Porque até quando a gente vai dormir, diz o que? Senhor, guarda o meu sono. A gente está dizendo o que é Ele? Para Ele ficar como? Do lado. Senhor, guarda o meu sono, porque nessa hora eu vou apagar. Ninguém entrou lá e dormindo no raciocínio, né? Eu vou apagar, mas sim, você precisa pedir a Deus, Senhor, guarda o meu sono. Me protege, porque eu vou para um estágio onde eu não tenho consciência. Eu fico em estado de letargia, e eu preciso do Senhor do meu lado, né? Então Jesus chamou Pedro, queridos irmãos. Se temos uma vida de oração, meus irmãos, na presença de Deus, diariamente, automaticamente teremos uma vida de vitória, em todos os momentos. Veja depois o que está escrito em Mateus 14, 37 e 42, Jesus chamou Pedro, depois vocês leem esse texto aí, né? Jesus chamou Pedro para estar com ele em oração no jardim do Getsêmani. Mas Pedro, como eu disse a ele disse que Pedro teve uma devoção o quê? Ele relaxou. O que foi que ele fez? Jesus, vamos comigo para orar. Dormiu. Então Jesus chama ele para orar, ele vai dormir. Você é um relaxado. Jesus não chamou a atenção, talvez Jesus não usou esse termo de relaxado, né? Sou eu que estou falando. Mas Jesus deve ter chamado Pedro, cadê a responsabilidade? Né? Então, queridos irmãos, Pedro vai estar com ele em oração no jardim do Getsêmani, mas Pedro relaxou, foi dormir. Quando Jesus, o que? Jesus estava precisando dele, estava, porque Jesus disse, eu quero orar com você. Ele vai dormir. Então, irmãos, é preciso ser disciplinado com as coisas de Deus. Não relaxe na sua devoção. Se você tem responsabilidade na obra de Deus, faça com responsabilidade, com afinco, da melhor forma possível. O quarto degrau que Pedro desceu foi o zelo sem entendimento. É preciso ter entendimento. Estávamos falando aqui sobre isso na escola bíblica. Precisamos aprender. Então Pedro já tinha descido 3 degraus, né? Estava mal. Tentou desviar Jesus de morrer na cruz, né? Depois, e foi o que? Severamente repreendido por Jesus. Achou que já estava perfeito demais, foi arrogante. Ele achou que poderia passar um tempo de oração com Jesus, mas acabou o quê? Dormindo, né? Pedro, meus irmãos, só dava furo em muitos momentos, Jesus tratando ele, né? Eu quero dizer que então ele achou de fazer o que? Alguma coisa mais para mudar aquela situação, as falhas dele. Ele ia fazer algo mais
forte, profundo. Então está escrito em Mateus 14:43, que quando ele viu que uma multidão vinha com espadas e os soldados vinham para matar Jesus, né, para prender Jesus, o que é que ele faz? Ele tira a espada da bainha. Vou defender Jesus, vou mostrar que eu sou um discípulo corajoso, que ele pode contar comigo. Era isso que Jesus precisava? Jesus não precisava disso. Era um zelo sem entendimento. Ele não entendia que Jesus não precisava dele. Então, aí veja que o Evangelho de João fala em João 18:10, que dá um detalhamento dizendo que Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. Então, com esse gesto violento, queridos irmãos, Pedro revelou não ter entendimento. Ele ainda não sabia quem era Jesus. Jesus não precisava de Pedro. Jesus não precisa de mim. Jesus não precisa de você. Jesus não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. E às vezes a gente quer fazer as coisas por emoção, né? E terminamos o quê? Nos precipitando. Então, ele queria ser zeloso com Jesus, mas não do modo de Jesus, e partiu para quê? Para a ignorância, partiu para a violência. E Jesus não precisava da violência de Pedro. Como Jesus disse, Jesus tinha poder de acionar uma legião de anjos, né? 2 anjos só foi suficiente lá em Sodoma e Gomorra para cegar aqueles meliantes todos lá. Imagine se vem uma legião ali, matava aqueles soldados todos, não precisava usar a faca. Então, que Pedro teve um zelo sem entendimento, e aquele que age dessa forma, crente que age sem entendimento, desce mais um degrau. Então, ter zelo sem entendimento não abençoa. A gente tem que ter cuidado. O 5º degrau que Pedro desceu foi o da fidelidade parcial. Pedro foi parcialmente fiel. Todos os discípulos fugiram. Pedro continuou seguindo a Jesus. Mas antes ele tivesse fugido com os outros, não tivesse ali, porque o estar ali não ia resolver o problema. Jesus precisava passar por aquilo. Então Marcos capítulo 14 de 54, né, a 22, está escrito que Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os guardas, aquentando-se ao fogo. Então o verso fala que Pedro seguia Jesus de longe. É parcial. Ele não estava perto, ele não foi lá, não vai fazer isso não, ele só estava de longe. Então, queridos irmãos, seguir Jesus de longe, só existe uma maneira de seguir Jesus. A gente precisa seguir Jesus de perto, estar lado a lado com ele. Jesus disse que vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas. Vinde a mim, esteja perto de mim. Pedro estava longe. Então esse jugo, queridos irmãos, é um apetrecho que é colocado sobre os bois. Quem é do interior aí sabe o que é um apetrecho. Bota nos bois, para quê? A fim de que eles caminhem juntos, lado a lado, os 2 bois lá, e vai levando a carroça, né, vai carregando as coisas da roça que tem que levar. Assim eles não ficam longe um do outro. Quando lemos de Pedro seguindo a Jesus de longe, percebemos que ele tinha o quê? Uma fidelidade parcial. A sua fidelidade era parcial, não era total. Então talvez até ele pensasse, tudo que eu faço é errado, né? Vou me afastar para ficar de longe, para não colocar mais dificuldade no mestre. Mas isso trouxe dificuldades para ele, né? Então muitas vezes, quando uma pessoa está triste e abatida, ela começa a se afastar o quê? Da comunhão dos irmãos. Tem pessoas que param de vir para a igreja quando está abatido, quando está com problemas, né? Primeiro, deixa de participar dos cultos
não vai participando. Depois começa a faltar o quê? As atividades, começa a ficar longe, quando pensa que não, está fora da igreja. Então a fidelidade parcial nos leva à queda. Então quando nossa fidelidade não é integral, nós não estamos sendo fiel. É preciso ter uma fidelidade total. A fidelidade parcial nos leva o quê? A deixar de estar nos cultos por qualquer motivo. Qualquer pessoa que diz assim, olha, vai ter uma atividade ali, eu vou, pastor, não vou poder ir para o culto não, que eu tenho isso para fazer, isso e aquilo. Isso é fidelidade parcial, né? Então, meus queridos irmãos, o 6º degrau que Pedro desceu foi o da comunhão com o mundo. Aí teve comunhão com o mundo, e a Bíblia condena a comunhão do mundo, né? Então Marcos 14:54 diz assim: Pedro o seguiu de longe, sentando-se com os guardas no pátio. Olha com quem ele estava, com aqueles que estavam o quê? Maltratando Jesus, né? Então Pedro estava onde? No pátio, junto com as pessoas inimigas de Jesus. Estava caminhando junto com os inimigos, estava se aquecendo junto com os inimigos. Jesus ia ser julgado naquele lugar, e Pedro que se junta aos que participavam daquela maldade, né? Então a palavra de Deus diz que se torna amigo do mundo aqueles que estão envolvidos com o mundo. O Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente é para falar com todo mundo. Eu falo com todo mundo lá no bairro. Passo na porta do bar, penso, opa, beleza, tudo bem, passo direto. Se disser, vem aqui, só se eu for lá para entregar um folheto, para parar para bater papo, não posso. Porque ninguém ali vai glorificar Deus naquele lugar. E a nossa adoração tem que ser quanto tempo? 24 horas por dia. E tem lugar que nós não temos condição de adorar a Deus. Será se no barzinho a gente adora a Deus, se não estiver lá pregando o Evangelho? Pode até entrar para pregar o Evangelho, dizer que Jesus Cristo é a única esperança. Mas se não for para isso, for para... Se seu marido já te convidou para ir para o bar, Valda? Já? Agora não. Então, convida? Agora vai. Se ele te convidar, você vai dizer o que a ele? Não. Tem que dizer isso. Se ele convidar, dizer não vou não, não é meu lugar não, meu irmão. Sou uma serva do Deus Altíssimo. Entendeu? Então Pedro estava o quê? Naquela roda. Na roda dos escarnecedores. Então Pedro se envolveu no meio do que? Dos inimigos do Senhor Jesus. Pedro escorregou no 7º degrau, meus irmãos, que foi o que? A negação do Senhor. Observe que o último degrau mais terrível é negar a Jesus. Marcos capítulo 14, abre aí 14:17, por favor. Marcos, alguém já achou? Pode ler. 14:17. 14:71, desculpe. Esse foi o pior degrau dele. Começou a praguejar e a jurar. Imagina, ele jurou que não conhecia Jesus, misericórdia. Jurou. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que teve uma voz, né, que falou o coração dele naquele momento. Teve uma vez que Pedro declarou a respeito de Jesus, onde ele disse o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele proclamou, ele declarou que Jesus era o Cristo, e lá o que? Ele negou. Então, meus irmãos, agora uma pessoa simples se dirige a Pedro e com uma pergunta, né? E Pedro nega o seu Senhor. O texto termina dizendo que Pedro que chorou amargamente. Quando o galo canta pela terceira vez, e a Bíblia diz que Jesus o fitou
olhou profundamente. Imagine, como eu disse no começo, Jesus disse: Pedro, você é forte, viu? Apesar de você ter me negado, você é forte. Então eu creio que Deus permitiu a história de Pedro para nós aqui, para que nós possamos saber nesta manhã que existe uma maneira, depois de você cair todos os degraus, depois que está lá embaixo, você tem condições de se restabelecer. Porque Judas, se a gente for olhar para a história de Judas, a lição que eu tiro é que não tem solução. Mas a história de Pedro diz para mim e para você que tem solução. Né? Então, queridos irmãos, eu quero dizer nesta manhã, não rejeite a cruz. A cruz é a vontade de Deus. Não dê lugar à arrogância espiritual, porque os exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. Não relaxe na sua devoção, dê o seu melhor. Senhor, eu quero dar o meu melhor para ti. Né? Não tenha zelo sem entendimento, que foi o que Pedro teve. Arrastou a faca para cortar a orelha do soldado. Não tenha o que é uma fidelidade parcial, faça tudo da melhor forma possível, dê o melhor, não participe das coisas do mundo, não se sente na roda dos escarnecedores, fuja da roda dos escarnecedores, fuja dos bares, fuja dos meios que não glorificam a Deus, fuja dos locais dos movimentos, das manifestações, diga lá, não é o meu lugar. Se Jesus, aí temos que pensar, será que Jesus iria para lá? Não negue o seu Senhor. Pedro negou. Quando alguém pergunta, você é crente? Sou crente em Jesus Cristo, sou lavado e remido no sangue dele, né? Tenho glorificado ele, tenho exaltado, porque ele me salvou, e diga, ele quer salvar você também. Amém. Então o evangelho de Lucas, em Lucas 22:32, diz que Jesus restaurou Pedro e o ajudou a subir os degraus novamente. E isso Jesus faz conosco também, né? Então Deus, Ele pode restaurar aqueles que tropeçarem em sua caminhada. Então quando você tropeçar na caminhada, continue firme, né? Porque Deus, Ele vai te dar vitória. Agora nós vamos ouvir um louvor ao nosso Deus, vamos adorá-lo, vamos exaltar Ele, porque faz parte, né, da nossa caminhada cristã. Vamos louvar nesta hora. Vamos ficar de pé? Vamos descansar um pouquinho as pernas.
Oremos nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Pai. Que nós possamos, Deus, a cada dia, Deus, seguir, Deus, carregando a nossa cruz, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a não escorregar nos degraus da vida, Pai. Senhor Deus, nos ajuda, Deus, a caminhar, Deus, segundo a Tua vontade, Deus, fazendo as coisas da forma que Te agrada, Pai. Senhor Deus, que o exemplo de Pedro, Deus, sirva como exemplo para que nós não venhamos a errar também, Senhor. Obrigado, Deus. Continua conosco, nos conduzindo, Deus, em tudo aquilo que nós viemos a fazer, Deus, na Tua obra, na Tua casa, Deus, que o Seu nome, Senhor, continue sendo exaltado e glorificado através das nossas vidas, Pai. Que almas possam se render aos Seus pés, Senhor Deus, através da nossa vida, Senhor Deus. Que sejamos, Deus, uma vida no Teu altar, Pai. Que possamos, Deus, renunciar, Deus, os prazeres do mundo, Deus. Aquilo, Deus, que o mundo tem oferecido, Deus, que nós temos coragem de dizer não, Deus, mesmo que isso, Deus, venha nos trazer algum prejuízo pessoal, Pai, mas que o Senhor seja exaltado e seja glorificado através das nossas vidas, Pai. Abençoa cada um aqui, Deus. Então, os Teus filhos que não puderam estar aqui nesta manhã, Deus, abençoa a vida de cada um deles, Deus. Derrama bênçãos sem medidas na vida deles, Pai. Te agradecemos, Deus, por tudo, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Queridos, coração silenciosa, nós estamos despedidos. E os irmãos que têm reunião permanecem no santuário.